Um dos argumentos contra o cristianismo é que o Deus do Antigo Testamento era mau, o Deus do Antigo Testamento era cruel, ele cometeu genocídio e pronto, e entre outras coisas. E eu hoje estou aqui para apresentar aqui 4 argumentos que provam que se calhar Deus não era assim tão mau como o tentam pintar, e que de facto tinha uma certa lógica e um contexto histórico e algumas interpretações também dessas pessoas que dizem esse tipo de coisas estão erradas. Primeiro eu quero já dizer que existe uma hipocrisia e uma espécie de incoerência nisto de Deus ser mau e de não ser, porque muitos ateus não acreditam em Deus porque existe o mal, ou seja, Deus não impede o mal, portanto ele não existe, ou ele é mau porque não impede o mal. E depois, quando Deus impede o mal, Deus é pintado como cruel. Então quero já deixar aqui a minha crítica a essas pessoas que são incoerentes nesse sentido, de que se Deus impede o mal, ele é cruel, se não impede, então é porque ele gosta do mal e ele é mau. Então pronto, o meu primeiro ponto é que nós dizer que algo é bom ou mau é apenas uma opinião, porque vindo do cristianismo, Deus é o padrão moral, Deus é a moralidade. E eu até fiz um vídeo recentemente sobre o dilema de Platão, de que se algo é bom porque Deus disse que ele era bom, ou algo é bom porque Deus reconhece aquele algo como bom. E fica já aí a dica para vocês verem, é muito interessante esse dilema. Então pronto, nós dizer que algo é bom ou mau é uma opinião, porque Deus é a moralidade. Deus é que sabe com certeza se algo é bom ou se não é. E eu sei que existe toda a teoria de evolução, de que a moralidade foi sendo criada à medida que as espécies foram evoluídas, que a moralidade foi criada através da racionalidade, o que para mim não faz sentido nenhum, porque, primeiro, vejamos o ponto da evolução. Descobriu-se, já não sei, acho que não é assim tão recente, que os primeiros humanos que existiram a priori não eram racionais nem seres muito inteligentes, certo? E descobriu-se que quando uma pessoa do grupo desses primeiros humanos, que eram todos caçadores-coletores, ou seja, todos os humanos daquela tribo desempenhavam uma função específica, descobriu-se que, por exemplo, quando um desses humanos perdia um braço ou uma perna, a tribo não o descartava logo e ficava com ele e tomava conta dele, ou seja, aquilo era um peso para eles, porque eles tinham de caçar para ele ter comida, ou seja, eles tinham que lhe fazer tudo, certo? E sendo os primeiros humanos, e essa moralidade vindo com a evolução, como é que os primeiros humanos que não teriam essa evolução já tinham essa moralidade dentro deles de cuidarem daquela pessoa que era da tribo e de não olhar para ela como um peso, certo? Porque, como eu disse, naquelas tribos toda a gente desempenhava uma função. Se tu não conseguias desempenhar uma função, então estavas a ser um peso para a tribo e estavas a ser um incómodo, certo? E não desempenhavas nada para ajudar a tribo. Mas esses primeiros humanos, temos provas e evidências históricas que eles cuidavam dessas pessoas que ficavam vulneráveis, ou seja, só por aí já vemos que a teoria de que a moralidade foi evoluindo à medida que o ser humano foi evoluindo fica ali com suspeitas, porque então como é que os primeiros humanos que não tinham racionalidade nenhuma e pronto, que eram muito limitados, já tinham essa espécie de sentimento pelo outro, porque fomos todos criados à semelhança de Deus e nós sentimos o peso de fazer algo bom e algo mau. E o segundo ponto é da racionalidade criar a moralidade. A racionalidade não cria a moralidade por um simples facto de que a racionalidade precisa de algo anterior a ela para ser aplicada. Eu só posso ser racional e razoável baseando-me em certas coisas, certo? Se eu não tiver nada para me basear, eu não consigo aplicar a racionalidade. Eu não consigo ser racional num assunto se eu não tenho bases daquele assunto que me permitam pegar nessas bases
e discernir e ser racional num certo assunto. Ou seja, a razão nunca, logicamente, a razão nunca poderia ser anterior à moralidade. A razão e a racionalidade ajudam-nos a aplicar melhor a moralidade, mas a moralidade tem que ser anterior à razão, não pode ser o contrário. Nós não podemos chegar à moralidade através da razão, até porque outro ponto, então a moralidade seria subjetiva, certo? Porque eu posso achar de uma maneira e tu podes achar de outra, mas não, nós achamos coisas em conjunto, nós concordamos em coisas e nós, tanto eu como tu, podemos ser diferentes em muitas opiniões, mas há certas coisas que nós classificamos como boas e más e que nós concordamos nessas coisas. Portanto, a racionalidade não pode ser anterior à razão. E esse é o meu primeiro ponto, no sentido de que será que Deus era mesmo mau no Antigo Testamento, certo? O ponto é que Deus é o padrão moral, Deus é a moralidade em si. Portanto, nós dizer que algo é bom ou mau, nós não conseguimos dizer com certeza, porque algo que parece mau agora, lá na frente nós podemos olhar para isso com outros olhos e perceber que afinal aquilo foi bom, não é? Quantas vezes é que não te aconteceu a ti algo que tu achaste terrível naquela hora e sofreste muito e que depois passou um certo tempo e tu mais à frente olhaste para trás e viste, fogo, afinal aquilo fez-me bem, aquilo era exatamente o que eu precisava. Deus consegue ver o mais à frente no momento, certo? Nós não conseguimos, no momento em que sofremos alguma coisa, nós não conseguimos ver se aquilo vai ser bom lá à frente, mas Deus sabe que vai ser bom lá à frente. Portanto, a justiça divina está muito além da nossa compreensão. Ou seja, Deus é que consegue realmente dizer com 100% de certeza se algo é bom ou mau. E esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto, né, o que é mais falado, certo? O genocídio de Canaã. Será que Deus cometeu um genocídio? Pronto, para quem não sabe, a terra prometida dos israelitas e do povo de Deus era Canaã, e havia um povo que morava lá, e esse povo foi todo morto pelos os israelitas a comando de Deus. Pronto, vamos lá entrar aqui. Primeiro, eu não acho que Canaã tenha sido uma conquista. Eu acho que aquilo foi um castigo divino, assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, porque vejamos, estamos a falar de um povo que cometia pecados atrozes. Estamos a falar de sacrifícios de crianças na fogueira. Estamos a falar de prostituição cultural, ou seja, havia rituais de fertilização de pessoas com entidades para terem melhores colheitas e todo esse tipo de coisas. Havia violência extrema, certo? Havia idolatria extrema. E outra coisa é que Canaã existiu durante 400 anos, estima-se. Portanto, Deus foi bem paciente em trazer aquela justiça divina. E como disse, para mim, na minha opinião, Canaã não foi uma conquista dos israelitas, nem uma conquista em todo. Para mim foi um castigo divino e Deus foi paciente durante bastante tempo com Canaã. Temos o exemplo de Nínive, que era uma terra também muito pecadora, assim como Canaã, mas eles arrependeram-se todos, verdadeiramente, e Deus não os destruiu, por muito que Jonas quisesse, certo? Ou seja, para mim Canaã não foi uma conquista, foi um castigo divino de Deus, foi um julgamento divino de Deus de um povo que estava muito corrompido, assim como Sodoma e Gomorra. Para mim foi exatamente igual. Só por dizer que depois os israelitas habitaram aquela terra, certo? Pronto, e o terceiro ponto, entramos aqui, não é, nas crianças que morreram nesse genocídio, entre aspas. Fala-se muito também nas crianças que morreram. Existe uma passagem que Deus ordena que fosse passado o fio da espada a todos, inclusive as crianças. Pronto, e nós aqui podemos entrar em dois pontos, que é, primeiro pode ser uma hipérbole, e as pessoas ficam já loucas, mas é a realidade, pode ser uma hipérbole, pode ser uma maneira de falar, estamos a falar de uma civilização muito antiga, certo? Portanto, pode ser uma maneira de falar, é a mesma coisa que eu dizer que estou com muita fome, eu em vez de dizer que estou com muita fome, digo que me apetece comer um boi, não é? Não vou comer um boi, certo? Pronto. Então pode ser perfeitamente uma hipérbole, pode ser uma maneira de falar, do género de dizerem que é para eliminar mesmo todos os cananeus, porque eles são todos corrompidos, cananeus, peço desculpa. Pode ser uma hipérbole. E segundo, pode ser mesmo verdade.
E se for verdade, Deus é cruel? Assim, podes ver, e eu aqui também, claro que eu acho que nesta opinião que eu vou dar exige um pouco de fé, porque no sentido de quê? Porque podes ver que Deus matou crianças e que Deus é mau, ou podes ver que Deus é o criador da vida, certo? Se Deus é o criador da vida, ele ordenar a morte de algo não significa que ele assassinou aquele algo, certo? Porque aquele algo só existe em primeiro lugar porque Deus quis que existisse e Deus permitiu a existência e levou-o à existência. Portanto, se Deus tira uma vida, não é um assassinato, certo? É a mesma coisa que eu ser um escultor e eu faço uma estátua e eu destruo a estátua. Eu não matei, fui eu que a construí, a estátua só existe por causa de mim, eu sou o criador dela, da mesma forma que Deus é o nosso criador. Sim. Para mim, na minha opinião, é uma hipérbole. Eu acho que foi uma maneira de falar, de dizer que aquela sociedade, aquele povo estava todo corrompido e que era preciso ser eliminado. Não me acredito que Deus tenha matado crianças inocentes. E também outra coisa é que mesmo que tenha matado, no cristianismo a morte não é o fim. Aliás, no cristianismo nós acreditamos que a vida vem depois da morte física aqui, a verdadeira vida, para quem a merecer, claro. Portanto, pode ser uma hipérbole, pode ser no sentido literal, e se for no sentido literal, tem estas duas formas de ver, que é que Deus realmente é mau, o que eu como cristão não acredito, portanto para mim tem que haver aqui outra lógica, não é? E lembrando, tipo, nós muitas vezes falamos destes assuntos e eu estou aqui a dar opiniões e assim, mas nós temos que nos lembrar muitas vezes que nós somos limitados, certo? Eu sinto que existe este orgulho humano em querer saber tanto como Deus. Não vamos saber, certo? Porque nós somos criatura e Ele é o Criador. Portanto, querer às vezes entender tudo e ter certezas em tudo, eu mesmo digo estas opiniões, mas se um dia surgir algo que eu veja que faz mais sentido, não é? Certo? Só estou aqui a dar opiniões e a dar-vos outras maneiras de verem as coisas, talvez a dizer coisas que vocês ainda não tenham ou não tenham ouvido. E mais aqui um ponto, é que o Antigo Testamento foi um processo, certo? A criação de Israel, Deus proteger Israel até um certo ponto, porque Deus não protegeu Israel para sempre. Deus protegeu o Israel até um certo ponto e todas as coisas, foi tudo um processo. E tudo um processo para quê? Para trazer Jesus. Para trazer a nova aliança. Ou seja, o Antigo Testamento foi Deus a aguentar aquilo tudo, porque Ele sabia que lá na frente viria um Salvador e que esse Salvador traria uma nova aliança, portanto, aquele processo teve que se aguentar. Deus foi lidando com aquilo. Portanto, eu também eu acredito muito nisso. Eu acho que o Antigo Testamento foi sem dúvida um processo, porque é que Deus que se criou todos os humanos só cria os israelitas e só eles é que seriam o povo de Deus. Não faz sentido, não é? Somos todos humanos, somos todos filhos de Deus, somos todos o povo dele. Portanto, eu acho que foi um processo para criar ali a religião, para Deus se revelar, não é? Deus revelou-se aos israelitas, Deus revelou-se ao mundo a partir dos israelitas, o povo de Israel foi criado, surgiu tudo, foi-se espalhando, e depois veio Jesus e veio a nova aliança com Jesus. Portanto, eu acho que o Antigo Testamento foi um processo, e outro ponto é que nós temos que muitas vezes ler estas coisas do Antigo Testamento, principalmente porque é muito antigo, e temos de ter em conta o contexto histórico. Há coisas que neste momento são, para nós, como sociedade, e o entendimento que temos hoje em dia, há coisas que para nós são impensáveis e são abomináveis, mas que naquela altura faziam sentido. Ou seja, mesmo maneiras de falar, certo? Tipo, eles tinham maneiras de falar diferente, portanto nós precisamos de entender esse contexto histórico. Foi o exemplo que eu dei da hipérbole há bocado, certo? Nós precisamos de entender o contexto histórico para entender a linguagem, para perceber como é que era a mentalidade daquele povo, certo? Quais é que eram as crenças. Precisamos ter todo um contexto histórico para entender isto. Portanto, foram estes os pontos. Agora fica para o teu discernimento analisar, mas eu, como cristão, obviamente não acho que Deus era cruel, que Deus tenha cometido um genocídio, não acho que Deus é mau.
Eu acho que existe uma incoerência das pessoas, como eu disse no início do vídeo, que se Deus impede o mal, ele é cruel, porque ele impediu o mal, não é? Havia grande mal ali em Canaã. Deus chegou lá e deu-lhes um julgamento divino e nós criticámos. Mas se Deus não tivesse dado o julgamento divino, existia ali grande mal e Deus não o impede. Portanto, nós também criticávamos, certo? Eu acho que existe uma incoerência, existe, claro, coisas a analisar partindo de uma forma, de um pensamento lógico e filosófico. Existe a nossa limitação também, como eu falei, porque isto ninguém consegue dizer com certeza o que é que foi, porque nós, como disse, somos criaturas e Ele é o Criador. Ele sim entende, nem há palavras, nem números que dê para calcular. Deus entende as coisas de uma forma que nós não temos nem sequer 1% de noção, certo? Portanto, nós somos limitados no nosso discernimento. E depois existe isso do contexto histórico, é preciso analisar o contexto histórico, é preciso ver como é que os povos eram ali, é preciso entender como é que Deus tinha que agir com esses povos, não é? Estamos a falar de povos duros, não é? Que viviam na dureza, muitas guerras, muita violência extrema que havia, e violência extrema que não era considerada abominável como é considerada hoje, que nós vivemos numa sociedade muito mais pacífica do que eles viviam. Ou seja, existia uma brutalidade extrema ali, portanto, não daria, eu acho, na minha opinião, para resolver as coisas com beijinhos e abraços. Também exigia um certo punho firme por parte de Deus. Portanto, foram estes os pontos, é esta a minha opinião. Espero que tenham gostado do vídeo. Até à próxima.